Olá pessoal, tudo bem? Nós somos acadêmicos de medicina no terceiro período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e vamos falar para vocês um pouco sobre antracose. O grupo é composto por mim, Lucas Andrade, pela Luísa Araújo, pela Luísa Machado, pela Maria Clara Paiva, pela Gabriela Menin. Nós somos a turma 72, sala C. Porém, a primeira pergunta que surge é: o que é uma antracose? Bom, indo lá nos livros de patologia de faculdade, temos que a antracose, que é uma pigmentação, é definido como um processo de formação e ou acúmulo normal ou patológico de pigmentos no organismo. Mas, Lucas, o que é isso na prática? Bom, na prática, é como se o pulmão dessa pessoa ficasse cheio de pontinhos pretos, gerados por acúmulo de partículas de carvão. E essas lesões, assim, elas não comprometem a saúde por não promover alterações importantes nas células, mas geram algum efeito no metabolismo do pulmão dessa pessoa. A antracose é gerada por meio de partículas que vêm do meio externo e assim se juntam à mucosa, ou seja, a pelezinha mais íntima ali do pulmão e dão uma pigmentação para esse pulmão. Assim sendo, as pessoas mais atingidas serão aquelas que entram em contato direto com essas substâncias, sejam trabalhadores de carvoaria, que no dia a dia laboral deles, eles acabam inalando essas partículas, ou então pessoas que vivem em grandes centros urbanos, onde o ar desses locais está muito poluído, ou então fumantes, que possuem também uma inalação muito grande de partículas de carvão oriundas do cigarro. Outro ponto importante de se discutir na antracose é a questão dos sintomas. Olha só, geralmente essa doença ela é assintomática, ou seja, não apresenta nenhum sinal de que ela está existindo no pulmão de uma pessoa. Geralmente, os primeiros sinais ou sintomas aparecem quando essa doença apresenta certa complicação. É, Normalmente, a suspeita da antracose está muito associada com o estilo de vida da pessoa. Por exemplo, igual falamos anteriormente, se ela trabalha com carvão, se ela vive no centro urbano muito poluído, se ela fuma. E assim ela vai apresentar alguns sinais, algumas dificuldades, por exemplo, na respiração, pode aparecer uma tosse seca e persistente, que vão levar a esse quadro de suspeita de antracose. Mas, gente, quais são as consequências da antracose para uma pessoa? Olha só, muitas vezes é uma doença benigna, que não vai trazer nenhum malefício a essa pessoa. Porém, infelizmente, em alguns pouquíssimos casos, em torno de 10% ou menos, pode aparecer uma fibrose maciça nessa pessoa. O que é uma fibrose? Bom, o seu pulmão, ele tem várias fibrazinhas elásticas que ajudam a respirar. A pessoa inala o ar e aí quando esse ar vai ser exalado, essas fibras elásticas atuam exatamente facilitando esse processo de expulsão do ar. Na fibrose, essas fibras são perdidas e a pessoa apresenta uma dificuldade para respirar, porque ela tem que fazer força para exalar esse ar. E, infelizmente, se essa fibrose ocorrer, nós teremos uma disfunção pulmonar crescente e uma hipertensão pulmonar pode ser gerada, já que essa pessoa vai apresentar um esforço na hora de exalar este ar. Um fator que pode facilitar a piora da doença, como já falamos, é o próprio tabagismo, porque nesse processo de inalação de partículas de carvão oriundas do cigarro, podemos ter danos à nossa pelezinha interna do pulmão, chamada mucosa. E aí, na prática, essa pessoa pode ter quadros mais frequentes de sinusites, pneumonias, pode vir a evoluir para um câncer de pulmão em casos fatais e muito graves. Ela pode ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que chamamos de TPOC, e várias outras doenças que podem atrapalhar o funcionamento do pulmão dela. Falando um pouco do pulmão dessa pessoa que possui antracose, nele nós temos células que chamamos macrófagos que fazem a fagocitose dessas partículas de carvão. É como se fossem célulazinhas que temos do nosso sistema de defesa que é como se comessem
essa partículazinha de carvão, esse pontinho preto. Porém, quando ele faz isso, ele morre e não sai de lá. Quando nós olhamos nos exames laboratoriais, nessa primeira imagem, preta e branca, nós possuímos um raio-x desse pulmão. Observa bem que esses pontinhos brancos aí que aparecem nele são pontinhos de lesão. Indo para a segunda imagem, nós podemos ver nitidamente como esses pontinhos pretos são na prática. O pulmão saudável seria a parte vermelha da imagem, sem nenhum problema. Já os pontinhos pretos seriam os focos de antracose, os focos de partículas de carvão. A última imagem apresenta um corte do pulmão visto sob o microscópio, onde a gente consegue ver aí nessa setinha branca, ela apontando para um pontinho preto. Esse pontinho preto é exatamente o carvão que nós estamos falando há um tempão, que ele vem da respiração. O diagnóstico é feito a partir da anamnese, que é a primeira conversa do médico com o paciente, onde o médico consegue escutar as queixas do paciente, e exames complementares de imagem, como raio-x, tomografia computadorizada e até mesmo exame histopatológico. Dois desses exames a gente viu no último slide. O raio-x era a primeira imagem e o histopatológico era o último. Outro ponto muito importante dessa conversa é a questão do seu tratamento. Infelizmente, não se tem nenhum tratamento específico para a antracose. A única coisa que o médico solicita ao paciente que possui esse quadro é que ele se afaste dos locais das atividades que podem ter dado origem à doença, como, por exemplo, o seu trabalhamento na mina de carvão, o seu hábito de fumar e, se possível, até mesmo mudar para uma região da cidade onde se tem um ar menos poluído, talvez com uma área verde mais predominante, e assim evitar que novas partículas de carvão sejam inaladas no seu pulmão. A prevenção dessa doença se faz pelo uso de equipamentos de proteção individual para aquelas pessoas que trabalham diariamente com carvão ou poeira, avaliações médicas regulares nas pessoas já identificadas com este quadro para evitar que elas se agravem e também umas campanhas anti-tabagismo para aquelas pessoas que fumam e para aquelas que não fumam, para que elas evitem de entrar neste meio. Bom, pessoal, essas foram as referências que nós usamos para fazer esse trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham conseguido agregar algum conhecimento para vocês. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.